amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Eu fiz um voto para Deus e disse que quando Ele me curasse eu ia testemunhar o milagre que Ele realizou na minha vida. E isso também vai explicar o porquê muitas vezes eu não colocava nada no YouTube, nenhuma música, nenhuma palavra. E às vezes que eu coloquei louvores eu estava enferma. Hoje eu posso compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. Mas antes eu quero ler Isaías 43, que diz assim: O Senhor Deus que criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus, de Israel, o seu Salvador. Essa palavra toca muito no meu coração, porque quando eu comecei a ficar enferma, em 2016, Deus ele falou para mim que estava fechando a porta da minha saúde. E eu comecei a fazer vários exames, ultrassonografia, ressonância, e foi atestado que eu estava com miomas no útero. Eu guardo os meus exames até hoje como forma de gratidão a Deus. São vários exames. E hoje eu posso testemunhar para vocês que Deus ele realizou muitas curas. Em 2016, o meu ovário esquerdo não aparecia nos exames. E também eu tinha um líquido que os médicos não sabiam explicar o que era. E Deus, ele me curou disso. Porém, em 2017, eu estava piorando de saúde, cada vez mais eu sentia cólica, sangrava bastante. E isso me deixava muito fraca. E aí, quando foi em 2018, através de uma campanha, que a partir do momento que eu soube que eu estava enferma e comecei a ficar debilitada na saúde, comecei a ter momentos de campanha junto com meus pais, em Bragança do estado do Pará. E lá naquele lugar, em 2018, dia 7 de janeiro de 2018, eu senti o tocar de Deus na minha vida e passei um ano sem dores, sem sangramentos. E quando foi em 2019, eu voltei a sentir algumas coisas de cólicas, só que meu corpo ficou mais debilitado. E aí, quando eu fui fazer exames, eu ainda estava com 3 miomas no meu útero e também estava com sintomas que os médicos não sabiam explicar. Até então, eles nunca sugeriram cirurgia para mim. E aí, quando foi em setembro, mais ou menos, de 2019, eu fui fazer alguns exames e atestou um possível lúpus. Eu lembro que eu e meus pais, nós fomos para a igreja. E no momento lá na igreja, o pastor Gilmar Santos orou por mim. E aí, na outra semana, eu fui fazer o exame. E já aquele exame que tinha sinalizado para lúpus já não sinalizou mais, para a glória de Deus. Então, no decorrer dessa caminhada, quando foi no finalzinho também do ano de 2019, eu descobri que eu estava com um cisto no meu ovário direito, alguns cistos, mas o Senhor também sarou isso. Quando eu fiz exame, logo no início de 2020, não atestou mais os cistos. Então, Deus realizou muitos milagres na minha vida, porém os miomas ainda continuavam no meu útero, só que pequenos, e não sinalizava ainda uma possível cirurgia. Mas no mês de março de 2020, eu comecei a sentir mais dores, o meu fluxo ficou cada vez maior e eu já não parava de sangrar. Então me deu anemia, me deu várias coisas. E aí quando foi, estava tudo fechado devido à pandemia aqui em Goiânia, quando foi em maio de 2020, foi aberto alguns consultórios, eu pude fazer uma consulta. Depois eu fiz meus exames. Quando chegou na consulta, já de retorno, a doutora disse que meu útero estava elevado 200 vezes e que teria que ser feita uma cirurgia onde teria que tirar o meu útero e teria que tirar meus ovários e que seria uma cirurgia muito grande. Naquele momento eu fiquei muito abatida porque eu pensei na questão de filhos, eu pensei em várias coisas. E aí eu fui para casa. Quando cheguei em casa, aqui em casa, antes disso, no carro, meus pais pararam para ir no supermercado. E dentro daquele carro eu comecei a chorar e lembrei de uma oração que tinha feito no início do ano de 2020, que o Senhor faria a vontade dele na minha vida. E aí eu coloquei diante do Senhor e falei assim: Senhor, não vai ser feita a vontade dos homens, não vai ser feita a vontade dos médicos, não vai ser feita a minha vontade, mas vai ser feita a tua vontade. E a partir daquele momento eu chorei bastante, mas entreguei em oração tudo que a médica tinha falado para mim. E aí fomos com o nosso pastor, o meu pastor, tudo que eu tinha questionado, falado com Deus, o Espírito Santo foi me dando resposta naquele momento de oração junto com o meu pastor. E tive muito apoio dos meus líderes, muito apoio dos meus líderes de jovem, das irmãs do Círculo de Oração. Então, quando foi em setembro de 2020, nós fomos para Belém e eu passei com a minha 7ª médica.
Só que essa 7ª médica não podia fazer a cirurgia. E aí passamos para uma 8ª médica, que foi a pessoa que me abençoou. E eu agradeço ao Senhor, porque hoje eu posso testemunhar um milagre. Aparentemente, ela só ia poder tirar os miomas que estavam um pouquinho maior, em áreas menos perigosas do meu útero. Tinha 2 que estavam numa área que podia complicar a questão do meu útero, eu até perder ele. Mas, no dia da cirurgia, dia 15 de novembro, o Senhor me deu a cura total. Eu não precisei tirar meus ovários, não precisei tirar meu útero está aqui, está conservado para a honra e glória do Senhor. E aquilo que para os outros médicos parecia ser impossível, o Senhor mudou a situação, porque até a situação do meu útero que estava elevado, ele já estava diminuído, né, o volume dele. E também, eu lembro que 2 dias antes de eu fazer a cirurgia, o Senhor falou comigo e disse que estava fazendo tudo novo na minha vida e que não era para me temer. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Que a cada dia que nós vivemos nessa terra, principalmente agora nessa situação de pandemia, nós devemos confiar mais ainda no Senhor e não temer. Precisamos buscar ajuda espiritual, precisamos muitas vezes buscar essa ajuda, este apoio com os nossos pastores, com os nossos líderes, essa oração, esse momento de oração não só no nosso devocional em casa, mas o nosso devocional também na igreja, o nosso devocional precisa ser feito constantemente. Nós precisamos constantemente buscar o Senhor. E eu incentivo você com essa palavra. Aquilo que os médicos podem até dizer que é impossível, mas para Deus não é. Eu quero que você confie no Senhor e tome posse da sua vitória e persevere em oração, porque através da oração você vai vencer. Tenha fé, busque ajuda espiritual, busque ajuda com seu pastor, mesmo nessa situação agora que os cultos estão online, mas busque ao Senhor, busque ajuda espiritual e tenha fé. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe.